A paz do Senhor para todos que estão me assistindo. Deus tem uma palavra para você nesta noite, amém? Glória a Deus. Existia no Antigo Testamento um homem chamado Naamã. E ele era chefe, comandante do exército, né? Na época. Por quê? Porque ele havia vencido muitas guerras e ele ficou muito famoso na época, ele ficou muito conhecido, né? E ele era um homem muito poderoso perante as pessoas na época. Porém ele teve uma doença chamada lepra, a qual era impossível, né? Alguém resolver o problema dele, porque na época não tinha remédios, enfim, para poder resolver esse problema dele. E só que ele tinha colocado na casa dele uma menina hebreia, né? Essa menina para ajudar a esposa dele com os afazeres da casa. Só que a menina hebreia chegou e falou para sua senhora: olha, se Naamã procurar o profeta, né, lá em Samaria, ele vai encontrar a cura dele. E Naamã, ele tinha ficado muito triste, né, com a situação dele. Quando ele soube dessa informação, a ele disse: olha, então eu vou lá, e ele ficou muito feliz, e ele chegou, né, pro rei da Síria, perguntando a opinião dele, e o rei da Síria falou: olha, que ótima ideia, então você vai e eu vou escrever uma carta e você entrega essa carta pro rei da Síria. E aí ele levou essa carta e nessa carta estava escrito para ele que era para se era possível curar, né, a enfermidade de Naamã, que Naamã carregava. Só que o rei da Síria chegou e falou: olha, ele deve estar arrumando confusão comigo, ele está achando que eu sou Deus, ele está achando que eu tenho que fazer alguma coisa por ele, para ele. E o que aconteceu nessa história? Alguém disse: olha, procura o profeta Eliseu. E aí ele foi, né, procurar o profeta Eliseu. Só que o profeta Eliseu não saiu para falar para ele simplesmente falou: olha, eu tenho uma solução, né, para a cura dele. Ele vai mergulhar no Rio Jordão 7 vezes e assim ele vai ser curado. Só que Naamã, indignado e furioso: olha, ele nem vem aqui para falar comigo, eu achei que ele ia colocar as mãos sobre minha cabeça, eu achei que ele ia orar por mim, eu achei que ele ia me receber, né, ele nem vem aqui para falar comigo. E eu não vou mergulhar no Rio de Jordão, porque esse rio barrento, sujo, os meus rios são melhores, são maiores. E só que os funcionários, né, de Naamã disseram: olha, pensa bem, porque essa doença pode te matar. Se fosse algo difícil, né, que ele ia pedir para você fazer, você faria. Mas não, ele te pediu algo simples. Ele pediu algo para você simples, não custa nada tentar. Porque essa doença pode, né, te fazer tirar a sua vida. E ele falou: é verdade, vocês têm razão. Então ele chegou, meus irmãos, e ele foi, né, mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes. E assim ele foi curado para a honra e glória do Senhor. O que nós aprendemos com essa história, com essa lição? É que muitas vezes nós não entendemos o processo na qual estamos passando, a situação que estamos passando. Nada é por acaso na vida do cristão, ainda mais quando servimos ao Senhor. Muitas vezes o Senhor vai fazer com que você dependa de pessoas, com que você dependa da ajuda das pessoas e pro seu orgulho, sabe, ir embora. Aquele orgulho que você carrega, sabe? Aquela coisa que você olha assim: ah, eu tenho mais dinheiro do que ele, eu prego melhor do que ela, ah, mas eu tenho mais poder do que ele, para que eu vou precisar dele? E nós levamos uma lição muito importante para nós. Todos nós precisamos da ajuda de todo mundo. Gente, não tem porque eu não preciso depender da pessoa e tudo. Mas Deus, ele quer realmente trabalhar. E ele usa as situações para, enfim, né, até ganhar as pessoas para Jesus, né, e usar isso para falar da palavra dele. E no final, Naamã pediu perdão, né, e pediu perdão para ele e falou: hoje, a partir de hoje, eu vou servir ao Deus dos exércitos. Glória a Deus. E o nome do Senhor, como sempre, né? Sempre no final, o nome do Senhor é glorificado. Assim como o Senhor fez várias curas, vários milagres na Bíblia, não foi diferente na vida de Naamã.
e que nós venhamos ser como Naamã, obedientes ao Senhor. Porque para o Senhor agir, para o Senhor fazer, devemos obedecer. Ele obedeceu e ele teve a vitória, glória a Deus, nas mãos dele. O que foi um dia uma situação do impossível, uma situação de que ninguém poderia resolver. Deus ele teve compaixão de Naamã e fez com que a menina hebreia falasse para ele. Ou seja, toda essa situação, a menina hebreia, os funcionários, as pessoas que foram ajudando ele, fez com que ele visse que nós dependemos do Senhor. E se você está passando uma situação difícil, não se preocupe. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, que machuca. Mas no final, Deus sabe o que está fazendo. Deus está tratando com todos nós. Porque Deus é Deus que precisa, porque todos nós precisamos ser tratados por Deus. Pode ser homem de Deus, pode ser mulher de Deus, pode ser profeta, pode pregar, pode rodopiar, pode pregar profecia, que realmente o Senhor usa sim profetas nessa terra de verdade. Porém, esses mesmos profetas, existem lepras na vida deles. Existem lepras que a gente não pode ver. Existem coisas em nós que a gente não pode ver nas pessoas, mas Deus está vendo. E se quando Deus vê que você precisa ser forjado, ser moldado por Deus, Ele vai sim fazer você passar por situações difíceis, porque no mundo tereis aflições, isso é bíblico. É só no céu que não vai ter luta, que não vai ter prova. Mas no final, você vai ver que Deus mudou você, que Deus transformou você. Glória a Deus, porque a mudança em você era necessária. Era necessário ele ter essa lepra. Era necessário ele ir lá procurar o profeta Eliseu. Era necessário a menina ir lá falar para ele. Tudo foi o tratar de Deus. Glória a Deus. E tudo é o tratar de Deus na nossa vida, amém? Porque quando nós vemos com este olhar, nós ficamos mais leves, não é verdade? Porque a gente está vendo que Deus está agindo. Amém? Que você venha ficar com esta palavra no seu coração. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus.